Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, tô aqui para fazer mais um vídeo, falar com você, principalmente mulher, porque como nós estamos no mês da mulher, nós vamos falar especialmente para mulher. Até porque é um público que eu atendo muito, mulheres. A proposta desse vídeo é a gente falar mais um pouco sobre a ansiedade. Dizem que é o mal do século, né? Será que é mesmo? Você sente muita ansiedade? Como é que você sabe que você sente ansiedade? O que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a ansiedade. Como que ela aparece? Às vezes as pessoas perguntam para mim, cara, como é que eu sei que eu tenho ansiedade? Ah, eu sinto isso e isso. Isso é ansiedade? Então, é uma dúvida muito frequente. E nesse vídeo vou falar um pouquinho com vocês a respeito do que é ansiedade, como que ela aparece e se ela tem tratamento ou não. Vamos lá? Meu nome é Carla Zeredo, sou psicóloga e quero te ajudar a entender e a diminuir o seu nível de ansiedade. Bom, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade é uma preocupação. Mas preocupação em níveis normais, se bem que a gente pode perguntar o que é normal. Enfim, não vamos nos atentar esse detalhe agora, ok? Mas mais pra frente a gente pode falar o que é normal, o que não é normal, né? É uma discussão muito boa. Enfim, preocupação, todo mundo tem preocupação. Nós somos mulheres, temos que acordar todos os dias cedo, cuidar da casa, cuidar da alimentação da criança, da família, cuidar do marido, trabalhar, voltar, olhar se o menino fez para casa, se tem atividade extra e por aí vai. São várias preocupações. E tem mais, né? Pagar conta, né? Tem um monte de coisa aí. Bom, tudo bem. A gente se preocupa mesmo, normal, a gente precisa se preocupar com essas coisas porque faz parte da nossa vida, né? Pra gente viver bem, ter uma vida boa, a gente precisa se preocupar com essas coisas. Mas quando essa preocupação, ela passa um limite que chega a você sentir no seu corpo, aí a gente precisa se atentar, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Por exemplo, muitas pacientes chegam para mim dizendo, eu tenho palpitação. Desculpa, gente, esbarrei no microfone. Eu tenho palpitação, a minha cabeça dói, eu tenho ânsia de vômito, eu não durmo à noite, eu fico extremamente irritada. E esses são sintomas que aparecem no nosso corpo, né? E esses sintomas, ele vem a partir do quê? De um pensamento, de uma crença que nós temos e que nós registramos na nossa mente. E nós utilizamos ela como uma base para viver. E muitas vezes esses pensamentos, eles são automáticos e eles não são reais. Olha que doido isso, né? Mas a mente humana é fantástica. E a gente tende a fantasiar, sabe? Por exemplo, eu tenho uma paciente, não vou citar o nome dela porque é antiético, mas a história eu posso dizer porque eu acredito que tem muita gente que está vivendo isso. Ela chegou para mim com um nível de ansiedade tão grande a ponto de não conseguir sair de casa para ir na padaria comprar um pão. Sair de casa para ir na padaria, uma dona de casa ter a dificuldade de sair de casa para ir na padaria comprar um pão, isso é um prejuízo enorme. Isso é o básico. E que ela não conseguia fazer. E aí ela dependia sempre de alguém para estar com ela, porque ela não andava sozinha, sabe? Sempre tinha que ter alguém ali, como se fosse um suporte. E a gente, quando é muito ansioso, quando a gente vive em crises de ansiedade, a gente elege uma pessoa para que essa pessoa seja ali o nosso suporte, sabe? E isso traz sofrimento para toda a família. Ou seja, olha os prejuízos aí. Quando você tem prejuízos como esse, de não ter autonomia, de não ter independência, você fica refém do seu pensamento automático que te leva à ansiedade, que
te deixa incapacitada de fazer coisas, atividades que você normalmente todo mundo deveria fazer, certo? Então olha aí os sintomas aparecendo, olha os sinais aparecendo. Tem pessoas que vai para a alimentação, come muito, não sabe nem por que tá comendo, engorda muito. E a pessoa, às vezes, ela até tem a consciência de que, nossa, eu tô ansiosa, por isso que eu como doce. Porque a gente acaba fazendo coisas para aliviar essa tensão. Então, aqui na terapia, no meu consultório, a gente vai falar, entender, trazer esse entendimento do que é a ansiedade e quais são as estratégias que a psicologia, essa ciência maravilhosa, cientificamente comprovada, traz pra gente e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para quê? Para diminuir o nível de ansiedade e a gente ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Gostou disso? Pois é, gente. Na verdade, a ansiedade ela é muito extensa. A ansiedade, a gente fala TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela se ramifica em outras ansiedades. Tem a fobia, fobia social e por aí vai, dentro da ansiedade. Então, assim, é muito complexo falar de ansiedade. Não é em um vídeo, em uma aula, em uma sessão que a gente consegue tratar a ansiedade. E outra coisa importante ser dito, a ansiedade é sim um transtorno e ela deve ser tratada, ela deve ser olhada com carinho. Se você tem uma pessoa na sua casa que está passando por essas coisas assim, de não conseguir realizar atividades por medo de que vai acontecer uma coisa, se, né, o pensamento que vem irreal é justamente esse, o se. Se acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, se eu cair, se o meu filho se perder, se queimar, se sempre tem o se. E o se não é real, o se é imaginário. E isso faz com que haja sofrimento, haja prejuízo. E a gente não quer, de maneira nenhuma, ter prejuízos, né? Então eu fico por aqui e logo mais a gente vai falar sobre outras coisas. Se você tiver interesse em saber também sobre outras coisas, pode mandar pergunta para mim, gente. Eu faço muita questão de responder e entrar nesse contato aí com você. Beijo no coração, fica com Deus, depois a gente volta.